E a edição de hoje é para a gente falar um pouco sobre a história de Birigui, vamos ter assuntos especiais para o nosso aniversário da cidade e sobre o assunto nós estamos aqui com a professora Áurea, ela que já foi secretária, é da área da educação, mas também é uma historiadora, fez um livro sobre a história de Birigui e a gente vai falar sobre alguns pontos da cidade, vamos contar um pouco sobre o início, vai ter fotos, vai ser bem legal. Para você que é de Birigui, nasceu na cidade, vai conhecer um pouco sobre o início e você que está chegando agora, veio do sul, veio do norte, nordeste, vai também conhecer um pouquinho sobre a capital nacional do calçado infantil, a Pérola da Noroeste. Professora Áurea, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Wesley, o seu convite e da toda a equipe da TV Noroeste, este momento de poder nos partilhar um pouco mais sobre a história da nossa cidade. Eu acredito que, como todas as cidades de Bauru para cá, Birigui também surgiu através das linhas da Noroeste, né, através das linhas férreas dos bandeirantes. É isso mesmo? Sim, Wesley, Birigui surge a partir da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, com uma chave no ano de 1908. Então, a partir dali, começa seu desenvolvimento, como aconteceu com Penápolis, Araçatuba, todas as cidades surgem a partir disso. Sim, todas as cidades da região noroeste, o oeste do estado de São Paulo, né, como era conhecido, surgem a partir da Estrada de Ferro. Até existe uma dissertação de mestrado na Unicamp, na qual a autora fala sobre o custo do progresso da região oeste do estado de São Paulo, para que essa linha férrea chegasse até o Mato Grosso, na qual foram dizimados muitos dos indígenas que aqui estavam. Então, na verdade, Birigui era uma terra já habitada quando foi desenvolvida a partir de 1911. Sim, Birigui era habitada pelos índios caigangues ou coroados. Então, nós tínhamos, aqui, se a gente for imaginar, eles ficavam mais ou menos aonde, onde hoje nós temos os bairros, por exemplo? Principalmente aonde é a Praça Ana Nunes, popular Parque do Povo. Naquela região, pelos jornais que nós encontramos em Bauru, da época, desse período, dos anos de 1910, e em muitos dos trabalhos que foram produzidos na Unesp, na Unicamp, na USP, que contam, a partir de fontes documentais, um pouco desta história, inclusive essa tese que eu citei da Unicamp, que aqui nessa região, por exemplo, tem um trecho de um jornal de Bauru que conta que numa noite, aqui onde é Birigui, havia o cara que faz a matéria do jornal, diz assim: dava-me a impressão que se tratava de uma festa de casamento. E os carabineiros chegam e preparam a emboscada depois que o casamento foi celebrado e que todos os indígenas já estavam alcoolizados. E nisso mata-se homens, mulheres e crianças. Mais de 100 indígenas são mortos nesta noite. Meu Deus, a gente sabe que isso aconteceu quando a gente imagina no descobrimento do Brasil, em 1500, mas depois de tantos e tantos anos, também nós tivemos isso, e a gente tem relatos não só aqui na nossa região, mas em todos os lugares do Brasil, nos interiores dos estados, esse tipo de atitude. Mas a gente teve também pessoas que surgiram nesta época, né? Inclusive a gente passa por várias ruas centrais e tem o nome desses desbravadores, entre aspas. Quais são as primeiras famílias que começam a surgir, além do Nicolau da Silva Nunes, professora? Olha, com o Nicolau da Silva Nunes vai chegar dois amigos que já estavam com ele em Sales de Oliveira, que é o Antônio Gonçalves Torres e o Afonso Grácia Franco. Esses são os primeiros que chegam em 1911, porque o Nicolau vem, negocia a compra da terra, chega lá, vende para essas duas pessoas que trabalhavam com ele. E aí, no primeiro grupo que vem para a nossa cidade, vieram Francisco Galindo Romero, Manuel Inácio, Francisco Galindo de Castro e sua esposa, Dona Antônia Real Dias, a primeira mulher a residir em Birigui. E nesse agrupamento, que é constituído em torno da chave de Birigui, que fica aí na região onde hoje é a Escola Regina Valarini Vieira, o Nicolau pediu 2 vagões emprestados à Estrada de Ferro em Bauru e eles passam a morar nesses vagões. Até que eles construíram a Casa de Pau a Pique, que é onde hoje, aquela loja de baterias ali na esquina da FATEB, com a Rua Silvares, ali. Então ali foi a primeira casa a ser construída, ali naquela esquina. E segundo, assim, na época em que eu estive na Comissão do Centenário,
a filha do Nicolau me passou muitos documentos, inclusive o manuscrito do Nicolau. Na época eu tive acesso, quando ele vem aqui, vê as terras, ele descreve as terras nesse manuscrito, ele conta, ele faz a propaganda das terras. A filha dele tinha isso guardado, inclusive foi deixado lá na Biblioteca Municipal, junto ao museu, este manuscrito do Nicolau da Silva Nunes. E aí, na sequência, em 1912, chega o Lucas Scarpim, o Antônio Simões, o Faustino Segura, o Ricardo Del Neri, o João Galo, o França Contel e o Giuseppe Fonzar. Então, são essas famílias que vão formar o povoamento de Birigui. Na verdade, o Vasco Maroni muitas vezes comentava com a gente um aldeamento, né? Tipo que era em Portugal, uma vez que Nicolau era português, né? Então começa a se formar esse povoamento. E aí, em 1912, chega um bandeirante aqui, que é o José Cordeiro. Só que ele também se encanta pela essa região, e porque já estavam também pensando em começando na plantação de café, o José Cordeiro sai de Lençóis Paulista, de onde ele residia em 1912, ele se junta a esse grupo, ao povoado, e começa o desbravamento da mata para o plantio do café. Então, nesse momento, José Cordeiro deixa de ser um bandeirante para se tornar também um sitiante e plantador de café na região. Então, na verdade, o que a gente percebe é que antes de nós se transformarmos na capital nacional do calçado infantil, a primeira cultura foi o café. Sim, Wesley, foi o café. Então, o café tem o plantio logo no início, né? 1914, já tem pés de cafés grandes, inclusive na Biblioteca Municipal nós temos imagens desse momento, porque quem organizou a cidade de Birigui foi a empresa de colonização organizada por Roberto Clark, James Mellor, Manuel Bento da Cruz, que eles são os fundadores da Companhia de Terras, Madeiras e Colonização do Estado de São Paulo, que essa empresa, na verdade, comprou todo o lote de terra que ia de Havaiandava até o Rio Feio, e aqui eles lotearam e foram vendendo principalmente para os imigrantes europeus que aqui chegavam, porque a nossa região, particularmente a cidade de Birigui, ela é formada por pessoas que vêm da Europa, da Síria, por espanhóis, italianos, principalmente a colônia italiana, né, que já estava na região de Ribeirão Preto trabalhando com o café. Então, todo imigrante ele tem um sonho de ter um pedaço de terra. Então, essa empresa, como ela dividiu esses lotes que iam de pequenos quantidades de terra até maiores, a fazendas de tipo 200 alqueires de terra, ela deu a oportunidade de muitos imigrantes realizar seu sonho de ter um pequeno sítio. Retomando aqui ao Vasco Maroni, uma vez conversando comigo, ele disse assim, sabe, professora, eu acho que se a gente for pensar em distribuição de terra, podemos dizer que essa empresa, no início do século XX, ela proporcionou a divisão de terras para aquelas pessoas que não podiam comprar, adquirir terras. Podemos dizer o que se propaga hoje aí, com essa de dar terras para as pessoas que querem voltar ao campo, essa empresa deu essa oportunidade nos anos de 20. Porque eu acredito que como eram terras mais que ainda estavam sendo desbravadas, ficava longe dos eixos que nós já tínhamos, como por exemplo a região de Bauru, região de Sorocaba, de Campinas, de São Paulo, de Santos, então o preço era um pouco mais acessível para as famílias mais carentes, vamos assim dizer, para as famílias que vinham da Europa com um custo de vida menor. E o mais interessante que eu acho que é legal a gente falar, que essa empresa, ainda hoje, parte dela, ou a fachada dela ainda está viva, que fica ali naquele cruzamento da Antônio Simões com a rua Roberto Clark, que dá o nome também de uma das pessoas importantes desse processo, né, professora? Sim, você lembrou muito bem. Até alguns dias atrás, quando eu passei na rua Roberto Clark e vi o hotel São Bento vir ao chão, fiquei muito triste, porque para quem é historiador, essas coisas têm grande significado. Então, para quem não sabe, que é mais jovem, o Hotel São Bento foi o Hotel Maroni, o primeiro hotel, né,
da cidade de Birigui, onde as pessoas que desembarcavam na estação do trem, que era ali no Regina, já ficavam hospedadas. Então, assim, foi uma parte da nossa história também, né, que também se foi com o tempo, com a modernidade, vamos assim dizer. Então, agora resta a empresa de Terras e Colonização, o seu prédio, a sua fachada, o emblema da empresa lá na parede, como Wesley disse, né? E aquilo diz muito do que foi Birigui, né? De como Birigui surge, porque Birigui surge desse loteamento de terra, desses 3 homens que compraram essas terras, entre aspas, porque quem quiser conhecer um pouco mais dessa história, leia a dissertação de mestrado que eu disse, da Maria Inês Castro, da Unicamp, que vão entender como as terras eram adquiridas. Muito bem, professor. Agora nós temos um outro ponto que é do início também, que é a religiosidade. A gente tem 2 vertentes aqui em Birigui, que é o grupo católico e o grupo metodista, né? Se a gente imaginar, que é uma outra notícia que, para quem gosta de história, né, nós tínhamos 2 igrejas muito bonitas, uma que permanece, que é a nossa matriz católica, e nós tínhamos uma outra igreja, onde hoje é a entrada do Bradesco, ali na esquina da Conselheiro Antônio Prado com a Rua Bento da Cruz, que hoje não existe mais, a igreja, né, foi reconstruída depois, alguns anos atrás, mas eu queria que a senhora contasse um pouquinho sobre a chegada desses líderes religiosos aqui na cidade. Olha, eu vou pedir permissão para você para ler um pouco disso, porque são muitas datas, claro, tá certo? Vamos lá. Olha, os católicos, o que acontece com a religiosidade católica da nossa cidade? No dia 21 de novembro de 1915, foi celebrada a primeira missa na casa do Nicolau. O Nicolau é católico e ele conversa com a Ordem dos Capuchinhos de Penápolis e convida o Frei Ricardo Maria do Carmo, que era um superior da Ordem Capuchinha de Penápolis, para vir celebrar uma missa na casa dele. E essa missa, então, acontece no dia 21 de novembro de 1915. No dia 24 de novembro de 1915, já é instalada, após essa missa, uma comissão que vai ficar incumbida de construir uma capela para o município. No dia 27 de março, Birigui recebe a visita do Dom Lúcio Antunes de Souza, da Diocese de Botucatu, que vem para conhecer a região. E aí, logo em seguida, após ele conhecer o trabalho aqui na cidade de Birigui, ele nomeia o frei Sigismundo Valentim Canazei, para que em 28 de julho de 1918 ele assuma a Capela de Birigui. Então, em 1918, Birigui passa a ter um frei aqui. Ou seja, nós ficamos aí 7 anos sem uma referência. Sim, precisava vir alguém de Penápolis para cá. Então, esse frei, em 17 de agosto de 1918, realiza o primeiro batizado. Em 7 de setembro de 1918, registrou-se o primeiro casamento. E no dia 25 de agosto, foi instituída a comissão encarregada da construção da Igreja Matriz. E essa construção ela foi muito documentada. O acervo do museu, que fica na Biblioteca Municipal, tem inúmeras fotos, passo a passo, como se deu a construção da Igreja Matriz. A inauguração da Igreja Matriz acontece no dia 6 de março de 1921 e a paróquia é criada no dia 31 de maio de 1925. Mas aí o que acontece de curioso, até na sua pergunta, metodistas e católicos. O grupo religioso metodista acontece quase que ao mesmo tempo, só que na casa do Roberto Clark. Então, os metodistas estão presentes na cidade também desde o povoamento, nas visitas pastorais realizadas pelo Paul Eugene Byers, missionário norte-americano da Igreja Metodista Episcopal do Sul, e ele realiza os cultos na casa do Roberto Clark. As missas eram na casa do Nicolau, os cultos na casa do Roberto Clark. Depois de um certo período, acho que é 1915, o Roberto Clark conversa lá com seus colegas metodistas e os cultos passam a ser nas casas dos outros também. Há um rodízio, tem o culto e a escola dominical. E em 1916 foi nomeado para Birigui o missionário Cyrus Daisy. Durante 2 anos, os cultos e as aulas
as aulas dominicais acontecem novamente na casa do Roberto Clark, voltam a acontecer com a presença dele na casa do Roberto Clark. E aí, em 1920, foi iniciada a construção do templo, que ficava na rua Conselheiro Antônio Prado, como você mencionou, sendo este inaugurado em 1922. Inclusive você, enquanto a professora falava sobre essa história, você está vendo algumas fotos e realmente nós temos um acervo muito legal feito, né, dessa evolução da Igreja Matriz do Centro, e também nós temos essas fotos, né, que mostram de fato as duas igrejas quase uma com a frente com a outra, né, que nós tínhamos ali da Matriz Católica com a Igreja Metodista. Voltando sobre, e aí é uma curiosidade que até hoje nós temos, né, muitas pessoas, porque nós temos o aniversário no dia 7 de dezembro e nós temos o feriado no dia 8, e tem também esse aspecto do nosso padroeiro da cidade, né, que é a Imaculada Conceição, mas tem Santo Ambrósio na parada e que muitos católicos nem sabem. Eu queria que a senhora também falasse um pouquinho sobre isso. Nicolau da Silva Nunes chegou a essas terras, como ele diz nos seus manuscritos, no dia 7 de dezembro, dia de Santo Ambrósio. Então ele nomeia Santo Ambrósio nesse primeiro momento como sendo, né, o patrono religioso da cidade. Porém, depois, acho que é nos anos de 1925, que eles vão solicitar que o aniversário da cidade e também a padroeira fosse Imaculada Conceição, que era no dia seguinte, no dia 8. Então, o bispo de Botucatu, ele vai autorizar essa mudança. Porém, se você prestar atenção quando você entra na Igreja Matriz, apesar que eu não entro nela desde a pandemia, o Santo Ambrósio, quando a gente entra, ficava do lado esquerdo. Isso. Né? Continua. Então, assim, tem muitas pessoas, as pessoas mais antigas, na época do centenário, nos diziam muito que para eles a figura do Santo Ambrósio é bastante importante, né? Porém, o que ficou para toda a população biriguiense é que a nossa padroeira é a Imaculada Conceição. Muito bem, professora. Vamos entrar, voltando ainda sobre a economia, né? Nós falamos um pouco sobre o café, que foi o nosso primeiro carro forte, mas aí surge, né, outras culturas. Tivemos, por exemplo, do algodão, que também tem uma referência, né, dos Clayton, e também chega o calçado. Eu sei que a senhora tem vários papéis aí também sobre essa forte economia. Até nós chegarmos à capital nacional do calçado infantil, como foi esse processo? Olha, Wesley, é um processo assim bastante interessante, né? Então, a Companhia de Terras, Madeiras e Colonização, ela incentiva o plantio do café, ela vende os lotes de terra já falando dessa terra que é super produtiva para o café. Nós vamos ter 3 grandes fazendas aqui no distrito da cidade, né? A Fazenda Água Branca, do escocês Roberto Clark, que chegou a ter 500 mil pés de café. A Fazenda Silvares, do português Nicolau da Silva Nunes, que possuía 170 mil pés de café, e a Fazenda Santo Antônio, do senhor Mário de Souza Campos, com 190 mil pés de café. Todas essas no distrito de onde hoje é Birigui, né? Como pela própria leitura que eu fiz aqui, uma no Silvares, uma no Santo Antônio e outra, como diz nos documentos antigos, do Rio para cima, do Biriguizinho para cima, que seria do Roberto Clark, né? E também nós tivemos pessoas que chegam, os imigrantes portugueses e italianos que vão chegando da Europa, que vão adquirindo os lotes de terra e plantando café e vão agregando a essa produção esse grande montante. A gente teve no bairro rural do Baixotes o português Manuel Lourenço Batista, que chegou a plantar 80 mil pés de cafés. Nós tivemos outros fazendeiros na região do Tupi, do Taquari, do Moinho, que eles plantavam em torno de 40 mil pés de café. Então, imagina, a maioria dessas propriedades, desses bairros rurais. Então, tudo isso contribuía muito para o desenvolvimento de Birigui. Se a gente for pegar um livro que nós temos lá na biblioteca, que fala sobre a história da região noroeste, escrito por Ercília e Pinheiro, publicado em 1928, a relação dos contribuintes do imposto de café em Birigui chegou a 584 contribuintes. Muita gente. Muita gente produzindo café.
E esses mesmos autores vão falar que 2 fazendas aqui da nossa região foram grandes produtoras de café, só que elas dão um salto muito rápido para o algodão, que foi a fazenda Jangada e a fazenda Guatambu. Então, logo no início, nós vamos ter essas 2 fazendas que começam com a produção do algodão, e a que mais produz algodão é a fazenda do Guatambu. Inclusive, também foi instalado aqui na nossa cidade um sindicato sobre a produção do algodão, porque essa cidade produziu muito algodão. E há alguns historiadores mais remotos que contam em seus livros que a estação de trem de Guatambu, ela surge, na verdade, não por causa do café, mas por causa do algodão, que precisava se escoar essa produção. Existe na biblioteca um livro, podemos dizer, numa máquina de escrever bem rudimentar, que foi escrito um romance sobre o príncipe do Guatambu. Esse é o título do livro, que conta essa história, quem era esse produtor de algodão do Guatambu. Que legal. É bastante interessante a história, assim, quem gosta dessas coisas, é algo bem fascinante. E aí a gente entra no calçado. Até no ano passado nós entrevistamos o Assunção, que foi um dos pioneiros do calçado infantil, e ele explicou um pouco sobre a sua vida, porque a vida dele se mistura com o calçado e o início, juntamente com outros homens. E aí a gente tem uma virada, porque nós deixamos de ser uma cidade produtora da agricultura, da pecuária, da linha rural para a linha urbana, a linha industrial. Como que foi esse processo, professora? Wesley, eu vou pedir licença para retomar um pouquinho ainda da questão da Claro. agricultura, porque juntamente com o algodão nós temos o amendoim. E Birigui vai ter a empresa Anderson Clayton, né, instalada na cidade em 47, que vai funcionar essa usina para o beneficiamento do caroço de algodão e também do amendoim. E essa empresa é bastante importante para a nossa cidade, ela chegou nos anos de 1979 a ter 200 funcionários, né? Por quê? Porque aqui foi se produzido o primeiro lugar do Brasil que se produziu o óleo de girassol na Biol, uma outra empresa. Então, o amendoim também, na história da nossa cidade, assim como o café e o algodão, ele também tem uma presença bastante significativa. Mas, falando em calçado, como você já mencionou, nós vamos ter fortemente na nossa cidade, né, a partir de 47, com a Vac Bedoyan, a primeira indústria de calçado, que era especializada em sapatos masculinos e botas. E depois nós vamos ter a empresa Ramos e Assunção, que, como você mencionou há pouco, que a partir de 1958 entra nesse mercado de produção de calçados, e isso foi crescendo pouco a pouco. Segundo os estudos de Vedovoto, nos anos 60 e 70, surgiram apenas 27 fábricas na nossa cidade. Porém, é na década de 80 que há um grande boom na área do calçado em Birigui. Birigui se torna um polo industrial calçadista e nesse ano nós vamos ter 106 fábricas de calçado. E daí para cá, Birigui nunca mais parou. Pode-se fechar algumas, mas abrem-se outras. Em 2004, nós tivemos em torno de 200 fábricas. Em 2011, quando o Birigui completou 100 anos, nós tivemos cerca de 300 fábricas. E em 2019, cerca de 350 fábricas. Este ano ainda nós não temos os dados, porque esses últimos 3 dados são de acordo com os boletins do SINB, então provavelmente agora é por esses dias que eles vão estar publicando qual é mais ou menos o número de fábricas de calçado que Birigui possui no momento. Mas realmente o forte foi o calçado nessa segunda metade do século XX, início do século XXI, e como de outras indústrias também que a gente vê despontando em nossa cidade, né? E outras áreas. Bom, professor, a gente sabe que além do título de capital nacional do calçado infantil, nós temos também um outro codinome que até surgiu antes. A gente tem até inclusive lojas, símbolos que lembram a pérola da Noroeste. Como que surge essa questão da pérola?
Wesley, o codinome Cidade Pérola surgiu no ano de 1934. Segundo os dados registrados, que um jornalista de São Paulo veio passear a nossa cidade e, por ocasião, era aniversário do Sr. Roberto Clark. E ele fez uma crônica que foi publicada no jornal local O Marimbondo e intitulou o local como sendo Pérola da Noroeste. E esse codinome ficou e deu certo, e por muitas décadas ele permaneceu e permanece até hoje, mesmo sendo agora, depois dos anos 80, Birigui ter ficado conhecido como polo industrial do calçado. Mas Cidade Pérola, como você disse, está presente no nome de várias lojas e outras coisas. Bom, a gente já falou da questão religiosa, da fundação, economia, e tem a questão política, né? Nós estamos num ano em que nós elegemos um novo prefeito da cidade, uma nova Câmara, e nós, em qualquer cidade, nós temos também o desenvolvimento. De Arquibaldo Clark até chegarmos no Leandro Maffez. Como que foi a política da cidade de Birigui? Olha, Birigui, em 1908, era somente uma chave de estrada de ferro. E em 1911, com a chegada do Nicolau e seus companheiros, nós temos início ao que se chama povoamento. Em 1914, nós vamos ter o Distrito de Paz. Em 17, nós vamos ter a inauguração da Estação de Birigui. Então, em 1917, Birigui não é mais somente uma chave da estrada de ferro. Nós vamos ter uma estação que foi construída ali onde que é a Escola Regina Valarini Vieira, e que temos fotos que vocês também claro, a gente vai passar mostrar, uma bela estação. Em 21, que é instalado o município, nós vamos ter a primeira eleição, que o prefeito é Arquibaldo Clark, filho do senhor Roberto Clark. E a comarca vai ser instalada somente em 1934, depois de várias reivindicações. Então, nas suas primeiras décadas, Birigui pertenceu quase tudo ao município de Penápolis. Penápolis é um povoamento que começou a ser surgido, uma tentativa de povoamento desde 1767, porém o loteamento de terra só aconteceu em 1907, porque eles tentavam povoar, mas em virtude dos índios eles não conseguiam povoar, e aí ele permanece, né, como que ele comandasse essa região, essa micro-região da Noroeste, Penápolis. Essas cidades estão todas sobre o seu domínio. Bom, professora, para a gente poder finalizar a nossa entrevista de hoje, gente, claro, poderíamos ficar aqui horas e horas contando histórias. A senhora, como historiadora, que vasculhou os documentos, fotos, a história, conversando com pessoas, o desenvolvimento de Birigui. Eu me lembro que há 9 anos atrás, você esteve aqui conosco falando sobre o centenário. Como que você enxerga o desenvolvimento de Birigui nesses anos todos, passando por todos esses ciclos da economia, questões políticas, sociais, esportivas, comunicação? Como que você enxerga hoje Birigui 2020? Wesley, eu enxergo de uma forma muito positiva, porque assim, de acordo com todos os meus estudos realizados, Birigui é uma região muito distante da capital. E foi uma região do estado que sempre foi considerada pelos governantes superiores como uma região pobre. Ela só perdia para o Vale do Ribeira. E o povo aqui tem muita raça, tem muita garra. A gente pode ver na história que desde os seus primórdios, desde os imigrantes que aqui chegaram, né, a raça desse povo que trabalhou na agricultura, que trabalha na indústria. Então, sim, a gente enxerga muitas luzes e muitos progressos nessa nossa Birigui. Eu penso que falta olhar com mais cuidado para alguns aspectos de nossa cidade, e que é possível, com a união, né, termos uma Birigui muito melhor. E tomara que essas jovens que estão chegando e nascendo possa realmente fazer dessa região do Noroeste Paulista um lugar de muitas luzes para as pessoas que aqui vivem. Professora, muito obrigado por aceitar o nosso convite, para a gente bater um papo, para que a gente pudesse conhecer um pouco mais sobre a história da cidade, porque com certeza um povo que conhece o seu passado consegue ter um presente e um futuro melhor. Muito obrigado.
Por nada. E só para encerrar, eu gostaria de deixar uma mensagem: preservem a memória dos antepassados, porque estudar o passado faz com que a gente pense o presente de uma forma melhor.